O ocultismo sempre esteve presente, mas nos últimos tempos parece ter se tornado mais visível e acessível. A prática de rituais e a adoração a forças malignas não estão restritas a culturas exóticas ou locais remotos. Elas fazem parte da nossa realidade cotidiana. Muitas vezes, essas atividades estão disfarçadas como movimentos culturais ou formas alternativas de espiritualidade, mas suas origens revelam algo muito mais sombrio. A Bíblia mostra que a influência do mal nunca esteve limitada a atos específicos de possessão ou feitiçaria explícita. Há formas sutis pelas quais Satanás opera no mundo, desde pequenas tentações até grandes manipulações que afetam a sociedade em larga escala. O ocultismo, sendo uma forma de contato direto com essas forças, promete acesso a poder sobrenatural, mas sempre a um custo espiritual devastador. Um dos maiores perigos que enfrentamos hoje é a normalização dessas práticas através da mídia e da cultura popular. Filmes, séries, livros e até músicas fazem referência direta a rituais e símbolos ocultistas, muitas vezes sem que o público perceba o verdadeiro significado dessas imagens. Isso contribui para uma dessensibilização em relação ao mal, facilitando a infiltração do ocultismo na vida de pessoas desavisadas. Apesar da aparente inocência com que esses temas são tratados, eles refletem uma realidade espiritual que é muitas vezes subestimada. Práticas ocultistas não são apenas folclore ou ficção. Elas envolvem rituais reais, com consequências sérias tanto no plano físico quanto espiritual. Existem inúmeros relatos de pessoas cujas vidas foram profundamente impactadas de forma negativa ao se envolverem com o ocultismo, sofrendo tanto psicologicamente quanto espiritualmente. Além disso, muitos que inicialmente se envolvem com essas práticas o fazem por curiosidade ou em busca de respostas para problemas pessoais. No entanto, uma vez que entram nesse caminho, é difícil sair sem sofrer danos espirituais. O ocultismo promete poder, controle e até iluminação espiritual, mas esses supostos benefícios vêm à custa da alma e da conexão com Deus. O ocultismo não é um fenômeno isolado em nossa sociedade. Grupos organizados, muitas vezes secretos, realizam rituais de maneira regular. À primeira vista, esses grupos podem parecer inofensivos, mas suas práticas, quando investigadas mais a fundo, revelam sua verdadeira natureza. Em muitos casos, essas organizações estão ativas em diversas esferas da sociedade, incluindo a política, o entretenimento e até mesmo instituições religiosas, espalhando sua influência de forma ampla. Como cristãos, devemos estar vigilantes e cientes da realidade espiritual que nos cerca. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar o que acontece ao nosso redor. O conhecimento da palavra de Deus nos dá o discernimento necessário para identificar o mal e resistir às armadilhas e tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. A Bíblia é clara ao afirmar que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Efésios 6:12 nos ensina que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo é um chamado para nos despertarmos à realidade da guerra espiritual que acontece constantemente, invisível aos olhos humanos, mas com grande impacto. Essa guerra espiritual se dá em várias esferas, desde o âmbito pessoal, onde somos tentados e provados, até o nível social, onde o mal influencia sistemas e estruturas. Satanás, sendo o príncipe deste mundo, tem poder temporário sobre os reinos terrenos, como vimos na tentação de Jesus. Porém, ele não tem autoridade sobre os filhos de Deus, que, revestidos da armadura espiritual, podem resistir a seus ataques. Efésios 6 descreve essa armadura de Deus, composta de elementos espirituais essenciais: a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças é fundamental para nos proteger contra as ciladas do maligno. Sem essa armadura, o cristão fica vulnerável a tentações, mentiras e ataques espirituais. A tentação, uma das armas mais antigas de Satanás, ainda hoje se manifesta de maneira sutil e variada. Muitas vezes, ela surge como oportunidades ou promessas atraentes. O diabo conhece nossas fraquezas e tentará usar cada uma delas para nos afastar de Deus. Essa batalha é constante, e por isso,
A oração e o estudo das Escrituras são cruciais para mantermos nossa força e discernimento espirituais. Entender essa batalha espiritual é importante não só para nossa vida pessoal, mas também para a igreja como um todo. Comunidades inteiras podem ser enfraquecidas se não estiverem conscientes da luta invisível ao seu redor. Satanás busca destruir os fundamentos da fé, semeando dúvidas, discórdias e desânimo. Seu objetivo é dividir para conquistar, tornando um povo desunido um alvo fácil. Por isso, Paulo nos lembra da importância de estarmos preparados e firmes na fé. A oração e a intercessão pelos outros são essenciais para fortalecer o corpo de Cristo. A guerra espiritual não é uma luta solitária, mas uma batalha coletiva onde cada cristão é chamado a resistir e ajudar a fortalecer seus irmãos. Reconhecer essa batalha espiritual e agir de acordo com os ensinamentos bíblicos é a chave para a vitória. Mesmo que a vitória final pertença a Cristo, Satanás tenta levar consigo o maior número possível de almas. Sabendo que seu tempo é curto, suas investidas são cada vez mais intensas e enganosas. Cabe a nós, revestidos da armadura de Deus, resistir e permanecer firmes. A tentação de Jesus no deserto, relatada em Mateus 4, é um dos momentos mais significativos da Bíblia, demonstrando a natureza do conflito entre o bem e o mal. Após 40 dias de jejum, Jesus enfrentou 3 tentações de Satanás, todas com o objetivo de desviar sua missão. A última tentação, em particular, revela muito, pois Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, mostrando seu poder sobre os reinos terrenos. Esse evento demonstra que Satanás pode oferecer riquezas e poder, mas sempre ao preço de afastar a pessoa de Deus. No caso de Jesus, a oferta de receber todo o domínio terreno, sem passar pela cruz, foi uma tentativa de comprometer sua missão. No entanto, Jesus resistiu, citando as Escrituras e reafirmando que só Deus deve ser adorado, rejeitando a oferta de Satanás. Esse episódio também nos revela uma realidade espiritual maior. Se Satanás ousou oferecer os reinos do mundo ao Filho de Deus, quanto mais ele tentará fazer ofertas semelhantes aos seres humanos. Muitos podem ser tentados a vender suas almas em troca de poder, fama ou riqueza, da mesma forma que Satanás tentou fazer com Jesus. A Bíblia nos adverte dos perigos de ceder a essas tentações, que, embora atraentes no momento, conduzem à perdição eterna. As tentações do mundo moderno podem não ser tão explícitas quanto as de Jesus, mas são igualmente perigosas. Em vez de oferecer reinos, Satanás nos tenta com promessas de sucesso, prazer ou reconhecimento. Ele conhece nossos desejos mais profundos e os usa para nos afastar de Deus, oferecendo atalhos que levam à destruição espiritual. O exemplo de Jesus no deserto nos ensina a importância de usar as Escrituras como arma contra as tentações. Ele não apenas resistiu espiritualmente, mas também respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Isso nos mostra que o conhecimento profundo das Escrituras é vital para resistirmos às armadilhas do maligno. A Bíblia é muito mais do que um livro de moralidade. Ela é uma verdadeira espada espiritual, capaz de nos proteger e guiar em momentos de provação. A oferta de Satanás a Jesus nos faz refletir sobre o preço que muitos estão dispostos a pagar por sucesso terreno. O mundo oferece muitas tentações, e é fácil se perder na busca por poder, dinheiro ou status. Porém, a promessa de Satanás é sempre enganosa, pois ele nunca oferece nada sem exigir um preço terrível. No caso de Jesus, o preço seria sua adoração. Para nós, pode ser a perda de nossa integridade, moralidade ou até mesmo de nossa alma. A tentação no deserto é um lembrete de que devemos estar atentos às promessas fáceis do mundo. O caminho de Cristo é muitas vezes difícil, cheio de sacrifícios, mas é o único caminho que leva à verdadeira vida eterna. Ao resistirmos às tentações do inimigo, nos aproximamos mais de Deus e fortalecemos nossa fé, garantindo que nossa vitória será com Cristo. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo se refere a Satanás como o Deus deste mundo, uma designação que pode surpreender muitos. Isso não significa que Satanás tenha poder absoluto, mas sim que ele exerce influência significativa sobre os sistemas terrenos, especialmente aqueles ligados ao pecado e à corrupção. Esse título reflete o controle que Satanás tem sobre os sistemas que se afastam de Deus. Chamar Satanás de Deus deste mundo
não sugere que ele tenha usurpado o poder de Deus. Deus ainda é soberano sobre toda a criação, mas permite que Satanás opere dentro de certos limites, enquanto o plano de redenção se desenrola. Isso significa que Satanás tem liberdade para enganar e tentar os que estão fora de Cristo, mas seus poderes são limitados pela vontade divina. Ele age como adversário, mas sua derrota final já está garantida. Compreender Satanás como o Deus deste mundo nos ajuda a entender por que há tanto mal, injustiça e corrupção ao nosso redor. Sistemas políticos, sociais e econômicos frequentemente refletem valores de um mundo caído, onde o pecado é exaltado e a retidão é desprezada. A influência de Satanás é evidente em todas as áreas da vida, desde o funcionamento dos governos até as decisões pessoais que tomamos. Satanás também desvia as pessoas de Deus, oferecendo-lhes substitutos falsos para a verdadeira espiritualidade. Em vez de buscar a Deus, muitos buscam satisfação em coisas temporais, como riqueza, fama ou prazer. Isso está de acordo com a descrição bíblica de Satanás como aquele que se disfarça de anjo de luz, apresentando falsos deuses para desviar os corações humanos do Deus verdadeiro. Contudo, como Deus deste mundo, Satanás não tem poder sobre os filhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo foram libertos do pecado e da influência direta de Satanás. A vitória de Cristo sobre a morte e o pecado significa que os crentes não precisam temer o poder do maligno. Ainda assim, somos chamados a estar vigilantes, pois Satanás continua tentando, enganando e atacando até o dia do juízo. Essa designação de Satanás como Deus deste mundo explica por que tantas pessoas são atraídas pelas promessas de sucesso, poder e riqueza, mesmo sabendo que essas coisas não podem satisfazer suas almas. O diabo é mestre em oferecer recompensas temporais, mas essas sempre vêm com um preço. Aqueles que colocam sua confiança nas riquezas ou no poder deste mundo, logo percebem que essas coisas não podem preencher o vazio espiritual que só Deus pode preencher. No fim das contas, o papel de Satanás como Deus deste mundo é temporário. Seu reinado sobre os sistemas terrenos terminará quando Cristo voltar para estabelecer seu reino eterno. Até lá, devemos estar cientes de sua influência e resistir às suas tentações com a força que vem de Deus. Nossa esperança está no reino eterno, onde Satanás será derrotado definitivamente e sua influência sobre o mundo cessará. O desejo pela fama é uma das iscas mais poderosas que Satanás utiliza para enganar as pessoas. A promessa de ser reconhecido, admirado e aclamado pode parecer irresistível, especialmente em uma sociedade onde o sucesso é frequentemente medido pelo número de seguidores ou pelo reconhecimento público. Contudo, poucos consideram o custo espiritual envolvido nessa busca pela fama. A Bíblia alerta sobre os perigos de buscar a aprovação humana em vez da glória de Deus. Em João 12:43, lemos que muitos líderes da época de Jesus acreditavam nele, mas não confessavam sua fé por temerem perder o favor dos homens. Eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse princípio se aplica hoje, quando muitos estão dispostos a sacrificar seus valores espirituais em troca de fama e reconhecimento. Na indústria do entretenimento, por exemplo, é comum ver indivíduos comprometerem sua fé ou ética para alcançar o sucesso. Há relatos de pessoas envolvidas em práticas que contradizem os ensinamentos cristãos, como rituais ocultistas ou comportamentos imorais, em busca de avanço na carreira. Essas concessões são muitas vezes apresentadas como necessárias para o sucesso, mas têm profundas implicações espirituais. A fama traz recompensas imediatas, como dinheiro, poder e oportunidades. No entanto, como qualquer acordo com o maligno, essas recompensas têm um preço elevado. Muitos que alcançam a fama descobrem que, apesar de terem tudo o que sempre desejaram em termos materiais, ainda experimentam um vazio espiritual que nada deste mundo pode preencher. Esse tipo de troca, em que valores espirituais são sacrificados em prol de sucesso terreno, também aparece em várias histórias bíblicas. Um exemplo claro é o de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele fez uma escolha que o levou a um arrependimento tardio e à morte. Assim como Judas, muitos hoje sacrificam sua integridade por recompensas temporárias, mas as consequências são sempre devastadoras.
A busca pela fama traz consigo tentações e pressões constantes. Satanás não só oferece fama, mas manipula as circunstâncias para que aqueles que alcançam sucesso caiam ainda mais fundo. A necessidade de manter o status e agradar a um público crescente pode levar a decisões moralmente comprometedoras, corroendo o que resta da moralidade e espiritualidade da pessoa. Portanto, a busca pela fama deve ser vista com cautela à luz das Escrituras. Em Marcos 8,36, Jesus nos adverte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a pergunta que todos devem se fazer ao considerar o verdadeiro custo da fama. A paz de espírito e a vida eterna com Deus não podem ser comparadas à glória passageira que o mundo oferece. A história de Esaú, em Gênesis 25, serve como uma poderosa metáfora sobre a troca de bênçãos espirituais eternas por prazeres momentâneos. Faminto, após um dia de caça, Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Essa decisão precipitada e impensada ilustra como a tentação do imediato pode nos cegar para as consequências de longo prazo. O direito de primogenitura representava mais do que uma herança material. Era uma bênção espiritual, o privilégio de ser o chefe da família e o herdeiro da promessa de Deus. No entanto, em um momento de fraqueza, Esaú desprezou esse valor eterno em favor de uma satisfação temporária. Assim como ele, muitos hoje trocam bênçãos espirituais por prazeres efêmeros, sem considerar o custo espiritual. Esse episódio nos ensina sobre a natureza das tentações. Elas frequentemente surgem em momentos de fraqueza ou necessidade, quando estamos mais vulneráveis a tomar decisões precipitadas. O diabo aproveita nossas fraquezas para nos desviar dos propósitos de Deus, oferecendo prazeres imediatos, seja fama, dinheiro ou prazeres da carne, mas nunca revela o verdadeiro preço a ser pago. É fácil condenar Esaú por sua escolha, mas quantos de nós repetimos o mesmo erro diariamente? A cada vez que escolhemos o prazer imediato em detrimento da vontade de Deus, estamos cometendo o mesmo erro de Esaú. Isso pode se manifestar em pequenas atitudes, como mentir para obter uma vantagem, ou em grandes decisões, como abandonar a fé por sucesso mundano. O resultado é sempre a perda de algo mais valioso do que aquilo que ganhamos. A história de Esaú também fala sobre arrependimento. Mais tarde, ele percebeu a gravidade de sua decisão e tentou recuperar seu direito de primogenitura, mas já era tarde demais. A bênção havia passado a seu irmão Jacó. Da mesma forma, muitos que se desviam em busca de prazeres temporais só percebem seu erro quando as consequências de suas escolhas já são irreversíveis. No mundo moderno, essa troca de bênçãos espirituais por prazeres momentâneos pode ser vista de várias formas. A busca desenfreada por sucesso profissional ou riqueza pode levar as pessoas a negligenciar suas responsabilidades espirituais, sua fé e até suas famílias. Essa busca é frequentemente encorajada pela sociedade, que valoriza o sucesso material acima de tudo, ignorando as consequências eternas de tais escolhas. O exemplo de Esaú nos lembra que devemos sempre considerar as consequências espirituais de nossas ações. O que parece ser uma pequena concessão hoje pode ter um impacto profundo em nossa vida espiritual e em nosso relacionamento com Deus. Ao priorizarmos as bênçãos eternas sobre os prazeres temporais, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e garantindo que nossas escolhas gerem frutos duradouros. A indústria do entretenimento é um dos ambientes onde as influências malignas e as tentações são mais evidentes. Celebridades, músicos e atores são frequentemente vistos como ícones de sucesso e glamour, mas nos bastidores há muitos relatos de concessões morais e espirituais. O sucesso, muitas vezes, vem acompanhado de um preço espiritual. Há histórias de pactos com o diabo, rituais satânicos e envolvimento com o ocultismo entre aqueles que buscam o sucesso nas artes. Músicos e atores já falaram publicamente sobre vender suas almas em troca de fama e fortuna. Embora algumas dessas declarações possam parecer simbólicas, elas indicam um problema muito mais profundo. Muitos são levados a práticas espiritualmente perigosas em busca de sucesso temporário. Nessa indústria, a pressão para se destacar é imensa, e muitos acabam tomando decisões drásticas. Não é incomum ouvir sobre celebridades que, no auge de suas carreiras,
se envolveram em rituais ocultos para garantir sua posição. Esses rituais variam desde a participação em cerimônias secretas até o uso de símbolos satânicos em performances e videoclipes, promovendo uma estética que glorifica o mal. O uso de símbolos ocultistas na arte tornou-se tão comum que muitos espectadores já não questionam mais seus significados. Filmes, shows e videoclipes frequentemente utilizam pentagramas e imagens demoníacas disfarçados de arte performática. Essa normalização do ocultismo contribui para a dessensibilização do público, que passa a aceitar esses elementos sem refletir sobre as consequências espirituais. Além dos símbolos, há relatos de práticas perturbadoras nos bastidores da indústria. Ex-profissionais falam sobre como foram pressionados a participar de rituais contrários às suas crenças para progredir na carreira. Essas práticas não são apenas simbólicas, mas envolvem invocações reais de entidades espirituais em troca de sucesso, poder ou influência. Essas práticas ocultas não afetam apenas a vida pessoal daqueles que participam, mas também têm um impacto sobre o público que consome esse conteúdo. Muitas vezes, as mensagens subliminares em filmes, músicas e performances influenciam os espectadores, abrindo caminho para uma aceitação maior do mal. A Bíblia nos alerta sobre a influência das trevas, e é nosso dever discernir o que estamos consumindo e rejeitar aquilo que não vem de Deus. No fim das contas, as armadilhas ocultas na indústria do entretenimento nos lembram que o sucesso mundano nem sempre reflete a bênção divina. Nem todo sucesso é sinal de aprovação de Deus, especialmente quando obtido por meios moralmente questionáveis. A busca pela fama a qualquer custo pode levar muitos às garras do inimigo, e por isso é essencial mantermos nossos olhos fixos em Deus, sabendo que a verdadeira recompensa está no céu e não nas glórias passageiras deste mundo. A crescente exibição de simbologia satânica na mídia e nas artes levanta preocupações sobre a influência espiritual que esses elementos exercem sobre o público. O que antes era oculto ou limitado a círculos fechados agora é apresentado abertamente em shows, videoclipes e até grandes cerimônias de premiação. A normalização de imagens associadas ao mal e à rebeldia contra Deus tornou-se um fenômeno cultural que precisa ser analisado sob uma perspectiva espiritual. Em muitos videoclipes e shows, símbolos como pentagramas, chifres de demônios e ícones ocultistas aparecem como parte da arte performática. Esses símbolos carregam significados espirituais profundos que não podem ser ignorados ou descartados como simples expressões criativas. O uso frequente desses ícones na mídia promove uma agenda que visa dessensibilizar o público quanto às influências malignas. Alguns argumentam que essas imagens são apenas um choque cultural para atrair atenção e criar controvérsia. No entanto, esse argumento desconsidera o impacto espiritual que essas representações têm, especialmente sobre os jovens e vulneráveis. A exposição contínua a esses símbolos pode levar à aceitação passiva de ideias anticristãs, abrindo portas para a adoção de práticas e valores que contradizem os ensinamentos bíblicos. Além dos símbolos, performances inteiras são criadas com temas satânicos ou ocultos. Em algumas cerimônias de premiação, como o Grammy e o VMA, artistas encenam rituais que fazem referências diretas à adoração ao diabo. Esses shows são transmitidos para milhões de pessoas em todo o mundo, muitas vezes sem qualquer questionamento sobre o que está sendo apresentado. Isso contribui para a normalização dessas práticas. A Bíblia nos adverte sobre a influência das trevas no mundo. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo nos lembra que Satanás se disfarça de anjo de luz, sugerindo que nem tudo o que é popular ou atraente é benigno. A mídia contemporânea está repleta de exemplos de anjos de luz, ídolos culturais que, embora pareçam inofensivos, promovem ideias contrárias ao Evangelho de Cristo. Essas influências sutis podem ser mais perigosas do que um ataque frontal. Devemos também considerar o impacto psicológico e emocional dessas imagens no público. Estudos mostram que a exposição prolongada a conteúdos violentos ou moralmente ambíguos pode dessensibilizar as pessoas, tornando o inaceitável aceitável. Essa mudança gradual nas percepções morais é uma das maiores armas de Satanás, que não precisa conquistar as pessoas de forma dramática, mas apenas corroer lentamente seus valores. Como cristãos, é vital estarmos conscientes do que consumimos e dos valores que promovemos.
A exposição passiva a símbolos satânicos e performances ocultas pode parecer inofensiva, mas a realidade espiritual é muito mais profunda. O que vemos e ouvimos tem o poder de moldar nossa mente e espírito. Por isso, devemos estar atentos, discernir o que é de Deus e rejeitar aquilo que promove o mal, protegendo assim nossa fé e caminhada com Cristo. A busca desenfreada por riquezas materiais é outra armadilha que Satanás usa para afastar as pessoas de Deus. O mundo ensina que o sucesso financeiro e a acumulação de bens são os principais indicadores de felicidade e realização. No entanto, a Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos de fazer das riquezas um ídolo, colocando o amor ao dinheiro acima do amor a Deus. Um dos maiores enganos de Satanás é fazer com que as pessoas acreditem que, se tiverem dinheiro suficiente, seus problemas desaparecerão. Embora o dinheiro possa proporcionar conforto temporário, ele não pode comprar paz, alegria ou salvação. Muitas pessoas ricas, mesmo possuindo tudo o que o mundo valoriza, relatam sentimentos de vazio. Isso acontece porque a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em um relacionamento íntimo com Deus, não em bens materiais. A busca incessante por riqueza frequentemente leva as pessoas a comprometerem sua integridade e seus valores espirituais. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas vezes, na ânsia de acumular mais bens, as pessoas recorrem a práticas desonestas, enganam os outros ou negligenciam suas responsabilidades espirituais. Elas trocam a eternidade por uma gratificação momentânea, sem pensar no custo espiritual. Jesus também alertou sobre o perigo de tentar servir a dois senhores. Em Mateus 6:24, ele disse: "Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algum momento, teremos que escolher a quem realmente queremos servir." A obsessão pela riqueza inevitavelmente nos afasta de Deus, pois nossas prioridades se distorcem. A ilusão da riqueza é promovida pelas redes sociais e pela mídia. Pessoas exibem seus bens de luxo e estilos de vida extravagantes, criando a falsa impressão de que essas coisas trazem felicidade duradoura. Ao aspirar esses bens materiais, muitos se tornam escravos de uma busca interminável por mais, nunca estando satisfeitos. Isso gera ansiedade, estresse e até depressão, pois o vazio espiritual jamais é preenchido. A Bíblia nos lembra, em Marcos 8:36, que de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo é um alerta claro sobre o perigo de focar excessivamente nas riquezas deste mundo. Ganhar o mundo pode parecer atraente, mas se isso custar nossa alma, o preço é alto demais. As posses materiais não nos acompanharão na eternidade. Devemos, portanto, buscar o equilíbrio, entendendo que a riqueza em si não é o problema, mas o amor a ela. Deus nos chama para sermos bons administradores dos recursos que Ele nos confia, usando-os para abençoar os outros e promover seu reino. A verdadeira riqueza não se mede pelo que acumulamos aqui, mas pelo tesouro que armazenamos no céu, onde nossa alma encontrará sua recompensa eterna. O versículo de Marcos 8:36. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Resume o dilema que muitos enfrentam ao buscar sucesso e reconhecimento. A corrida por poder, riqueza e fama pode ser uma armadilha espiritual devastadora. O que parece ser uma vitória aos olhos do mundo pode, na verdade, ser uma derrota no reino espiritual, onde o que importa é a condição da nossa alma. Ganhar o mundo pode significar alcançar todos os objetivos terrenos: sucesso profissional, fama, estabilidade financeira e até uma boa reputação. No entanto, Jesus nos alerta que todo esse ganho é inútil se custar nossa alma. Essa perda espiritual é irreversível e nada do que acumulamos nesta vida pode ser levado para a eternidade. A pergunta que devemos fazer é: estamos dispostos a sacrificar nossa integridade espiritual e nosso relacionamento com Deus por sucesso temporário? A busca por ganhar o mundo geralmente requer concessões morais e espirituais. Aqueles que fazem isso acabam comprometendo seus valores, caindo nas armadilhas do pecado e se afastando de Deus. E, no final, descobrem que a fama e o sucesso não podem preencher o vazio que só Deus pode. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que erraram ao priorizar bens terrenos sobre bênçãos espirituais.
O exemplo de Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, é uma lição sobre o custo de ganhar o mundo. Judas recebeu uma recompensa financeira, mas o preço foi sua alma, levando-o ao arrependimento tardio e ao suicídio. Assim como Judas, muitos sacrificam suas almas por recompensas temporárias. Jesus ensina que a verdadeira vida está em seguir seus mandamentos e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6,33, ele nos exorta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo destaca que, ao priorizarmos o espiritual, Deus nos abençoa com o que precisamos, sem termos que comprometer nossa fé. A armadilha de ganhar o mundo é especialmente perigosa hoje, onde o sucesso exterior é valorizado acima de tudo. Somos bombardeados com a ideia de que precisamos ser os melhores, ganhar mais e nos destacar. No entanto, o verdadeiro sucesso é medido por nossa caminhada com Cristo e por vivermos de acordo com seus ensinamentos. No fim das contas, o preço de ganhar o mundo é a perda da alma, e isso é um custo que ninguém deveria pagar. Nossa verdadeira recompensa está no céu, não nos bens deste mundo. Vivendo segundo os princípios do reino de Deus, garantimos que nossa alma estará segura, independentemente de quanto ganharmos ou perdermos aos olhos do mundo.